E hoje eu e Kênia estamos aqui para poder falar de um processo muito que todos nós vivemos na nossa vida e que, ao mesmo tempo, quando a gente vive e a gente não se conhece, não conhece esse processo, que são as transições hormonais que a gente passa numa fase da nossa vida, isso pode ser desafiador, como pode ser assim uma ótima fase da nossa vida para a gente entrar num plano de transformação, né? E então eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Valéria Tavares. Eu sou terapeuta, sou professora de yoga e esse nosso encontro agora, né, nessas lives, é um plano que a gente veio cuidando, né, para que ele acontecesse, e ia ser ao vivo, mas com a história da Covid, a gente conseguiu, de alguma forma, realizar esse sonho, né, que era fazer esse trabalho de poder ajudar as pessoas, apoiar as pessoas num processo de transformação, de saúde e de cura, de autocura. Então, assim, nós estamos muito honradas de estar aqui essa noite com vocês, super agradecida, e a gente espera que a gente possa fazer assim, uma diferença, né, nesse bate-papo, nesse lugar, para a gente se transformar e cada um, de alguma forma, encontrar esse ponto de apoio, essa semente de transformação em si. Então, bem-vindos. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Kênia, eu sou cardiologista, terapeuta ortomolecular e junto com a Valéria, eu tenho esse projeto, né? Esse projeto ele está agregando pessoas e está agregando ideias, enfim, a gente está fazendo tudo muito junto e misturado, né? Então, à medida que as coisas vêm, a gente repassa, né? Então, a gente está realmente muito, muito feliz de estar junto com vocês nessa discussão, né? Nesse assunto tão interessante que a gente pensou de trazer, porque, como a Valéria falou, o processo, né, o passar do tempo traz uma série de circunstâncias para nós, não só na nossa experiência, mas como o nosso corpo ele avança também, né? E, e o avançar do corpo ele pode ser algo muito criativo, muito produtivo, né? Ao contrário do que reza a lenda. Muita gente acha essa história muito, muito desagradável, muito chata, muito, enfim. E a notícia é a melhor possível, né? Quanto mais a gente está nesse planeta, né, vivendo e experimentando isso tudo que a gente está experimentando, mais a gente pode não só trocar, mas mais a gente pode enriquecer a nossa essência, né? E apoiar todas as pessoas que estiverem conosco. Então, essa é a ideia desse tema que a gente trouxe hoje, que são as mudanças hormonais e como lidar com elas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, sejam bem-vindos e vamos embora, Valéria. Bora lá. É, O que você então, está pensando aí, estou Valéria? aqui pensando, né? São tantas as coisas que a gente pode falar, né? Que a gente pode trocar. E aí, o que a gente ficou, assim, que eu fiquei pensando aqui, que a gente podia começar olhando para a gente e para o nosso entorno, quem que são essas pessoas, ou como nós estamos vivendo essas mudanças hormonais, né? Nós estamos falando de um processo de... Eu vou falar um pouco desse processo do feminino, e Kênia vai falar um pouco do processo masculino. Então, quando a gente pensa assim, lá na barriga da nossa mãe, a gente já estava, como mulher, a gente já estava pronta para poder criar. Então, nós já nascemos com os óvulos prontos dentro de nós. E quando chega na puberdade, esses óvulos amadurecem e a gente passa pela primeira
mudança hormonal muito forte, que é a primeira menstruação, a menarca. E a gente passa uma vida toda, né, com esses processos, com essa questão. Eu lembro muito bem que uma amiga minha, na época que a primeira filha dela menstruou, ela me contou isso, que ela nunca tinha vivido cólica menstrual, nada disso, ela não conhecia o que era isso. E aí a primeira filha dela menstruou com 10 anos de idade. E a menina tá lá, ai, que dor de barriga, imagina. Antes as mulheres menstruavam com 17 anos, 18 anos, depois uma fase, 14, 15. E as meninas hoje menstruam muito mais cedo, né? Então a filha dela menstruou com 10 anos. E aí ela falou, nossa, pode ser apendicite. Correu com a menina para o hospital. Aí quando chegou lá, que apendicite, é cólica. Sua filha menstruou, é a primeira cólica dela. Então, eu estou contando isso para a gente pensar assim, o quanto que é desafiante a gente entrar nesse processo hormonal e quando a gente pensa na nossa menopausa, o quanto que isso também é um desafio. Só que quando a gente está passando pela primeira fase, né, a primeira menstruação, a gente tem um apoio ali, na maioria das vezes, de uma outra mulher, de uma outra mãe, ou de uma avó, de uma tia, né? A gente está ali amparado e está conhecendo o mundo. Quando a gente chega na fase entre 45 e 55, que a gente vai viver, né, a menopausa, existe ali grandes questões acontecendo na nossa vida, né? Às vezes os filhos já cresceram, estão indo embora de casa. Às vezes eles não estão indo embora, muitas vezes eles estão o dia inteiro na faculdade, estão com os namorados, as namoradas. E a gente, como mulher, às vezes, nessa fase, nós temos hoje, né? Ainda bem que hoje nós temos muitas informações e temos um apoio, às vezes, para estar conversando, né, com a nossa ginecologista, com a nossa amiga, e estar numa live dessa para poder falar um pouco do que é isso para você, de como é que foi para nós essa história, como é que está sendo essa história. Então, isso para nós, a mulher ela vive uma mudança muito forte, mas muito forte mesmo, porque o hormônio, ele dá aquela queda e todo esse processo de humor, de mau humor, de bem humor, de se sentir mais velha, de não se sentir tão atraente, tudo isso encaixa na época da menopausa. Então, muitas mulheres, ao invés de entrar para o seu processo de autoconhecimento e entender assim, uau, mas que bom que eu estou vivendo a menopausa, porque se eu não estivesse vivendo a menopausa, eu estava morta, né? Então, se eu estou viva, é uma fase da minha vida onde eu posso olhar o lado bom da história. Eu estou envelhecendo, meus filhos estão indo embora ou estão vivendo uma outra fase que não o dia inteiro dentro de casa, mas eu estou, eu agora eu estou mais livre para poder viver a minha vida, né? A demanda de uma mãe, de uma mulher que tem um filho, mesmo que ela não esteja com o marido dela ou que esteja com o marido dela, essa fase é uma fase onde que a mulher também pode estar mais livre para fazer os projetos de vida dela, para começar a realizar, às vezes, muitas vezes, estudar, pintar, começar a dançar. Então, dentro da ótica do yoga, a gente tem a seguinte história. Todo fato na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, tem dois lados. E aí você faz a opção. Ou você olha para o fato como uma realidade, e daquela realidade você aproveita o melhor, porque não tem como você mudar essa realidade. Ou você olha para a realidade e vai lá para o passado e fica lamentando. Puxa vida, ai meu Deus. Aí você vive, às vezes, muitas mulheres vivem esse processo depressivo porque sentem que não aproveitaram ou que não gostariam de estar fazendo mais coisas e não fizeram. E muitas mulheres, às vezes, vivem na ansiedade, com o olhar lá no futuro. Meu Deus, o que vai ser de mim? Né? E aí, o presente, que é essa fase onde a gente pode ser criativa, podemos começar 1000 projetos nesse momento, podemos aproveitar essa fase, ela pode ser uma fase, ao invés de uma grande forma criativa para a mulher,
ela pode ser uma forma de declínio. E aí a gente fica pensando o seguinte, o nosso corpo inteiro, ele é feito de biorritmos. A gente vai fazer uma meditação hoje, vocês vão ver, com as narinas, a gente vai observar o quanto que, se você pressiona uma narina, quanto que o ritmo do seu corpo muda. Se você pressiona a outra, quanto que isso muda. E aí a pergunta para nós, mulheres, vai assim, como é que eu quero viver a minha vida, já que eu quero envelhecer? Né? Porque se eu não quero envelhecer, eu vou morrer. Então, já que eu quero envelhecer e quero envelhecer bem, como é que eu posso aproveitar dessa fase? Como é que eu posso realmente me encontrar nessa fase? Como é que eu posso viver essa fase da melhor forma? Não como uma perda, mas como uma fase da minha vida com uma outra estrutura que não mais a menstruação, que não mais esse biorritmo que nós passamos a vida inteira. Então, o olhar de como você vai passar é o olhar que você pode escolher. Então, eu acho que eu vou parar um pouquinho para quem falar dos outros processos hormonais agora. Olha só, o que que eu pensei? Você estava falando aí, eu lembrei de... na verdade, eu estava preparando essa live, né? Sentindo o que que seria melhor a gente abordar nesse momento, porque tá tão vigente a história da reposição hormonal, né? Da menopausa, da andropausa, enfim. Agora, nós abrimos aí um leque de possibilidades aí para que os homens também possam tratar dessa fase, né? Porque a reposição hormonal feminina ela já existe há muitos anos, na tentativa de transformar essa fase do ponto de vista material, físico, em um período mais confortável, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes que a menopausa é uma adolescência ao contrário. Só que a gente tem um cérebro mais maduro, né? A gente usa mais o córtex frontal, a gente não reage tanto, a gente já tem uma prerrogativa aí de uma sabedoria, de um controle emocional maior. Porém, o corpo ainda tem muito sintoma, né? Porque o declínio hormonal, né? A queda dos hormônios, ela não é abrupta, ela é gradual, mas ela pode acontecer a partir dos 40 anos, às vezes até antes. A descrição de menopausa precoce, às vezes a pessoa tem um problema, com 35 anos tem que retirar o útero, aí acaba fazendo a própria menopausa, né? Porque aquilo que a Valéria falou em relação aos sintomas da menopausa, né, da mulher, o período do climatério, do declínio hormonal na mulher, ele é muito mais marcado porque existe a parada da menstruação, o término da menstruação. E no homem isso não acontece. O homem passa pelas mesmas situações, com as características são um pouco menos intensas, porque talvez não tenha os efeitos colaterais do estradiol, que é um hormônio que dá muito sintoma vasomotor. Então, é aquele racho cutâneo, aquelas ondas de calor, a sudorese, enfim. Mas o homem, com o declínio, com a diminuição da testosterona, que começa lá pelos 35 anos, passa pelos os mesmos sintomas. Existe perda de massa óssea, massa muscular, existe perda da libido, disfunção sexual, existem alterações de humor, fadiga, aumenta o estresse. Ou seja, é análogo à fase. Só que não tem a menstruação. Então, ali fica aquela coisa mais nebulosa. Então, muito pouco se fala ainda da questão da andropausa. Na verdade, essa história da pausa, o nome não é muito correto, né? Porque nós, na verdade, produzimos hormônios a vida inteira. Só que, à medida que o tempo passa, eles vão diminuindo a intensidade. E dependendo do tipo de hormônio que está em prevalência no organismo ou não, você vai ter sintoma. Então, o que a gente faz com isso? Né? Nessa meia-idade, onde a gente também, como a Valéria falou, está
está em questionamentos, né? Em relação para onde que eu vou, que normalmente as pessoas já estão organizadas do ponto de vista estrutural, né? E aquilo traz uma grande questão, para onde eu vou, já que tudo que eu tinha que cumprir em relação ao que esperavam de mim, assim, em termos sociais, econômicos, culturais, eu já cumpri, e agora? O que eu faço dessa história? Né? Então, eu vou ler um trecho de um livro, tem um livro aqui que eu amo, que chama Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras, do Chopra. Esse livro ele fala sobre envelhecimento, sobre como é possível que nós tenhamos um envelhecimento saudável e que realmente a gente conquiste um corpo sem idade e uma mente sem fronteiras. Então, eu recomendo a leitura porque é maravilhosa. Então, tem um parágrafo aqui que ele fala o seguinte: cada um dos 50 trilhões de células do recém-nascido, você falou no recém-nascido, vou falar que a gente já vem com essa história, né, desde a barriga da nossa mãe. Cada um desses 50 trilhões de células são límpidas como gotas de chuva, sem um único traço de resíduos tóxicos. Tais células não têm motivo para envelhecer, porque nada dentro delas começou a perturbar seu perfeito funcionamento. No entanto, as células do bebê não são novas. Os átomos que há nelas estão circulando no cosmos há bilhões de anos. Mas o bebê foi feito novo por uma inteligência invisível, voltada para a tarefa de modelar uma forma de vida única. O campo perene inventou um novo passo de dança, os ritmos pulsantes de um corpo recém-nascido. Envelhecer é uma máscara para a perda dessa inteligência. A física quântica nos diz que não há fim para a dança cósmica. O campo universal da energia e informação nunca cessa de se transformar, tornando-se novo a cada segundo. Nossos corpos obedecem ao mesmo impulso criativo. Um número estimado de 6 trilhões de reações tem lugar em cada célula a cada segundo. Se esse fluxo de transformação um dia for interrompido, as células entram em desordem, o que é sinônimo de envelhecimento. Não sei se eu preciso falar mais alguma coisa, mas de qualquer maneira, tem algumas coisas que são práticas, que eu acho que podem ajudar a gente nessa fase de questionamentos, enfim, onde a gente observa mudanças no nosso corpo e essas mudanças nem sempre não estão nem só no nosso controle, né? Pelo menos no nosso controle consciente, e a gente fica sem saber o que fazer. Né? Então, hoje existe um tratamento médico, né, para essa fase de vida. E esse tratamento médico também é um ajuste. Mas se vocês pararem para pensar, existem no corpo tantos sistemas e tantas glândulas, se produzem tantas substâncias, e não são só os hormônios que geram a andro ou a menopausa que vão atrasar ou interromper ou mal funcionar o nosso corpo. Né? Existe todo um sistema que está submetido a um gerenciamento. E esse gerenciamento, pessoal, é um gerenciamento mental. Por isso que ele fala, o mau funcionamento hormonal, celular, ele advém de uma toxina que interrompe esse funcionamento ou que faz uma disfunção, né, de qualquer maneira nesse sistema, nessa célula, enfim, nesse corpo, nesse organismo, e promove, é um gatilho para a degeneração e a redução daquela proliferação celular, renovação celular que a gente tanto precisa para manter os sistemas funcionando bem. Né? Então, tudo isso está subordinado ao nosso funcionamento hormonal. Hormônio vem do grego, significa sinalizador.
Então, chama hormônio. Então, é uma substância que é produzida por uma glândula e que sinaliza, manda informações o tempo inteiro para os nossos sistemas se manterem em completo funcionamento. Então, o envelhecimento, que a gente chama, é quando esses sistemas eles começam a ratear, eles começam a reduzir a velocidade, né, de duplicação das células, de renovação, onde as matrizes celulares, as substâncias que são disponíveis no nosso sistema, né, que fornece energia, que fornece substrato para que elas se renovem, isso começa a reduzir. Então, a gente começa a experimentar esses sintomas. Como eu disse, nas mulheres isso é muito mais exuberante, porém os homens eles passam pelo mesmo processo e sofrem com isso, muitas vezes sem expressar, né, Valéria? A turma aí A turma não fala, né? não Eu estava fala, né? eu estava pensando aqui nessa história dos atendimentos que a gente faz, né? E um pouco desses relacionamentos que as pessoas vêm trazendo nessa fase, assim. O quanto que, às vezes, o homem ele é muito solitário nesse momento. Porque a gente liga uma para a outra e conta que está estressada, conta que não dormiu, conta que deu piti. Agora, o homem não faz isso. E numa relação, homem e mulher, muitas vezes a, o relacionamento cai, o relacionamento vai para uma degradação porque não se conversa sobre isso. Não vai para um médico para saber, olha, a fulana não está dormindo, ou ela era bem-humorada, ficou mal-humorada, ou, né, o meu companheiro era uma pessoa tranquila, de repente ficou muito ansioso. Essa conversa nossa, né, nos nossos relacionamentos, tanto com os companheiros, quanto com os seus, né, a pessoa onde você trabalha, ou o seu irmão, né? A relação homem e mulher, quando ela chega nessa fase, é como se muitos, né, eu vejo isso dentro do universo que eu atendo, que muitas mulheres elas conseguem conversar sobre, conseguem ir no médico, na médica, e conseguem se desenrolar mais. E muitas vezes essas relações com os homens, elas não acontecem. E aí fica aquela coisa, às vezes, difícil, ranziza, emburrada, que não flui, porque não existe um relacionamento com essa fase de bom grado. É como se você sempre não quisesse morrer, mas também não quisesse passar por essa fase. Então, é uma história que eu venho observando que se a gente quer viver essa fase com mais harmonia, que a gente vá atrás de estudos, dos médicos. Hoje existe, né, Kênia, vários e vários tratamentos que são mais naturais, são hormônios, mas não necessariamente são hormônios fabricados. Existe a ortomolecular, a fitoterapia, existe a yoga, que hoje a gente pode trabalhar várias posturas para esse tipo de situação, para a menopausa, para a andropausa. E por que a gente, às vezes, escolhe relacionar com esse tema da nossa vida, com essa fase na nossa vida, ainda como um tabu? A gente sabe que nós não vamos, a quantidade, a qualidade de vida tem que melhorar, porque a nossa quantidade de vida também aumentou. Então, a gente vai Sim. demorar muito mais, né? Assim, espera-se, né? Porque a gente está cuidando. A expectativa de vida, ela esticou, né? Então, nós temos uma expectativa, né, de vida muito, muito mais ampla do que anos atrás. Então, isso, pensando nisso que você está trazendo, que é o tema nosso, né, de uma discussão aí interminável, né, e angústia para muitas pessoas, eu sempre gosto de frisar. É uma fase que eu estou passando, né? E eu sei exatamente o que é, né? E é isso, a gente consegue
se você consegue trazer-se nesta fase com as condições, uma boa saúde, né? Uma boa condição de tempo, algo, boas relações. É claro que isso fica muito mais leve, muito mais fácil, né? De transitar. Porém, com essa história aí da mulher estar no estresse junto com, né, pareada aí com o homem, lutando também pela vida, inserida nos mesmos fatores, ou até mais do que os homens, né, no caso, porque o nosso estresse ele é multidisciplinar, né? Então, eu vou dar uma notícia, né, para todo mundo. Pode ser a melhor fase da sua vida. Sim. Pode ser a melhor fase da sua vida. Porque eu já citei um livro aqui que fala sobre o melhor cérebro da nossa vida. Melhor cérebro da sua vida. Ele está aqui na minha frente, mas não vou mostrar porque ele vai sair ao contrário. Quem quiser, depois eu passo a autora. Ela chama Bárbara Strout. Ela é editora de ciência do New York Times. Eu já citei essa autora aqui uma vez e ela fala exatamente isso. Após entre 45 e 55 anos que nós conquistamos a melhor condição cerebral. Então, pessoal, ainda que esses hormônios que nos dão o tônus muscular, a elasticidade da pele, o desejo sexual, enfim, a massa óssea, né? Enfim, a questão da disposição, do controle metabólico, né? Todos esses hormônios estão em declínio, mas a atividade cerebral pode ser a melhor da sua vida. Não é uma coisa meio, assim, antagônica? É interessante, Exatamente. né? É interessante, né? Porque olha só, o corpo não tem 20, 30 anos, né? O corpo, ele mostra enfim, as suas fragilidades. E o seu mental, o seu emocional, né? Ele está em alta. Ele deve ser algo que vai compensar essas modificações. Não é para que você fique correndo atrás do prejuízo o tempo todo, sabe? Porque o que eu vejo que acontece quando as pessoas vêm assim, eu quero fazer uma reposição hormonal. E aí fazer reposição hormonal não adianta muita coisa. Porque reposição hormonal, pessoal, primeiro não é para todo mundo, não é? Claro. Cada pessoa precisa de uma atenção assim, personalizada. Porque é difícil, do ponto de vista técnico, a gente dosar e repor o que está faltando naquele indivíduo. A gente consegue, muito empiricamente, repor algumas substâncias muito pelos sintomas. Mas nem sempre isso vai voltar lá nos 30 anos, nos 20 anos. Não tem como, né? Então a gente tem que lidar com isso. E ficar... Eu percebo às vezes que existe uma briga interna, sabe? Talvez seja uma raiva interna que a gente carrega. Eu tenho a melhor cabeça, a melhor sabedoria, eu não reajo mais a qualquer provocação, eu hoje tenho uma mente mais neutra. Nesse livro, a Bárbara fala que fizeram pesquisa com várias pessoas enfim, nas empresas, né? E trazendo assim, como as pessoas acima dos 45, 50 anos têm maior produtividade laboral. No geral, elas se organizam melhor, elas aprendem melhor, aprendem mais. Não estou falando de memória, estou falando de aprendizado. E conseguem gerenciar os conflitos de forma muito mais inteligente. Então, a inteligência aumenta, o hormônio cai, mas a inteligência aumenta. Então, a gente consegue suplantar essa história hormonal se a gente se coloca, se alinha com a nossa mente. E o corpo vai.
Então, tudo isso que a gente vem falando aqui de cuidados, né? Muita atenção ao corpo, às necessidades do corpo, ao sono, à, à, à alimentação, à hidratação, coisas muito básicas, muito simples que a gente vem negligenciando ao longo da vida, Sim. E eu né? acho. Qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem quando existe alguma situação crítica, de crise, né? Alguém adoeceu, aconteceu alguma coisa dentro de casa? O que que as pessoas normalmente fazem? A primeira coisa que elas fazem é se abandonar naquela crise. Vai cuidar da crise, mas se abandona, não toma água, não dorme, não come, não é? Não se ocupa e não entende que se eu estou nessa crise, eu preciso apoiar, eu preciso primeiro me olhar, me atender. Né? Então, essa sabedoria que a gente chega nessa fase, ela é incrível e ela é capaz de trazer para as nossas células, os nossos sistemas, a inteligência que elas têm e que elas podem desempenhar. E o corpo, né, Kênia, e acho que a nossa vida vai mostrando isso, né? O corpo já não é mais aquele corpo é, todo firme, existe a lei da gravidade, mas o emocional, nesse momento, ele já não é mais o nosso carro-chefe, porque emocionalmente, nessa fase, nós já estamos mais maduros. Então, quando a gente olha para a gente com a lei da gravidade atuando, mas a gente olha para a gente com o emocional bem assim, mais rico, mais firme, sendo gerenciado por nós e não a gente sendo gerenciado por ele, a gente Sim, começa a ver a lei da compensação. Opa, tudo bem, né? Aqui caiu, mas aqui levantou. E aí, esse equilíbrio, é, existe uma máxima dentro do Kundalini Yoga, que a realidade é a lei. Né? sim. Então, a minha lei agora, a minha realidade é qual? É essa. Eu estou vivendo o processo de menopausa, toda a interferência, né? Vamos falar assim, da lei da gravidade acontece, mas, espera aí, existe uma outra realidade, que é a realidade cerebral, emocional. Existe hoje uma forma de criar que é muito mais ativa. Então, por que, nesse momento, eu vou olhar só para baixo? Para que eu vou olhar só o que está caindo? Por que eu não olho as outras partes? Isso Quando a gente estava falando semana passada com a Arjun, né, eu lembro que eu falei assim, eu coloquei uma impressão não, é o que a gente vive. Nós somos muito identificados com a matéria. Uhum, sim. E à medida que nós envelhecemos, essa identificação, ela tem que ampliar. Nós temos que sair dela, não é? A gente tem que transcender essa história da matéria. Porque transcendendo a história da matéria, a gente consegue interferir na matéria e interromper ou retardar o processo de envelhecimento. Então, quando a gente trabalha do ponto de vista orgânico, médico, com as terapias que existem para repor essas substâncias e minimizar os sintomas, porque acontece, é fato, a gente toma a substância e melhora o sintoma. Então, a gente, de forma assim, objetiva, o corpo, ele trabalha em favor da mente e do emocional, Sim. né? Porque se você está com um distúrbio do sono, por causa do declínio hormonal, isso acontece com homens e mulheres, Uhum. né? O equilíbrio, o ritmo circadiano, ele dá uma desregulada nessa época. O que acontece? A gente acaba ficando muito mais estressada, muito mais cansada. Não estou dormindo.
muito mais irritada. Então, a irritabilidade não é exatamente por causa das alterações metabólicas da menopausa no cérebro, que isso acontece. Os neuropeptídeos cerebrais, eles sofrem uma mudança com essa alteração hormonal. A gente tem diminuição de melatonina, de serotonina, né? Dessas substâncias que deixam a gente mais alegre, mais feliz. Nós temos naturalmente isso. Então, se eu consigo reverter isso com vamos tomar um medicamento, vamos tomar um análogo hormonal, vamos fazer a terapia de reposição, se você tiver indicação, né? Porque, como eu falei aqui, não é para todo mundo, e esses tratamentos devem ser individualizados, eu melhoro o físico e eu consigo transcender essa história da matéria, porque a identificação com a matéria é a que faz a gente sofrer. A mulherada fica indignada com essa história da lei da gravidade. Com certeza. E tem uma coisa, Mas, né? gente, não seria estranho, não seria complicado você com 20 anos e com a sabedoria de 55, com o emocional de 55, você quer voltar lá nos 20 igual? Tenho certeza que não quer. Certeza que não. Mesmo que a pele esteja com a elasticidade maravilhosa, você não vai querer perder aquilo que você já conquistou, aquilo que você tem, aquilo que você trabalhou para ser, né? Saiu da infância. Não, eu fico só pensando o seguinte: imagina nessa fase, nossa, a gente olhar para trás e falar assim, não, nossa, eu queria voltar lá para os meus 25, 30 anos. Mas olha para sua cabeça como é que era. Como? Como que era o Como? seu emocional? Como é que você vivia com as suas confusões, com os seus desafios? Dá para trocar? Não dá. Então eu vou citar essa autora de novo, que ela fala o seguinte: quanto mais a gente vai se falar sobre quanto mais madura eu fico, quanto mais velha eu fico, quanto mais tempo eu fico nesse planeta, mais positiva eu fico, Existe uma lei mais da gratidão, criativa, né? Porque você começa mais a criativa. agradecer por tudo. Aí ela cita os trabalhos de vários pesquisadores avaliando a positividade cerebral das pessoas de meia idade para cima. E simplesmente a gente desenvolve naturalmente uma técnica de não focar no negativo, Sim. de não reverberar o negativo, de não Eu tenho uma situação positiva e outra negativa, eu vejo a negativa, analiso e imediatamente eu busco algo que se contrapõe ou que, enfim, não é que invalida, mas eu não fico ali, porque eu não tenho tempo para ficar ali mais. Então, Nossa, não é uma seleção, não é uma coisa que é para diminuir assim, o gasto energético. É natural de nós, é nosso natural. O nosso cérebro faz isso automaticamente com a maturidade. Então, isso é maravilhoso. Então, se eu faço uma meditação, se eu faço uma limpeza, uma respiração, eu acesso isso de forma muito mais rápida e objetiva. sim, com certeza. Eu queria, inclusive, pessoal, propor agora, porque vocês sabem, né? A live cai assim, tuf, e a gente desaparece daqui na hora que deu tempo. Como aconteceu semana passada comigo. Então, eu queria propor para vocês da gente experimentar um pouco essa história do biorritmo e experimentar primeiro um pranayama, né, que é um tipo de respiração, que é uma respiração consciente. E aí, o primeiro convite, a gente vai fazer assim, 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro, e depois com os dois lados, tá? Então, olha só, você vai trazer o seu polegar aqui na narina direita, fechar os seus olhos, e vocês vão observar que uma vai estar mais livre e a outra vai estar mais obstruída. Aí, no final, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, mantenha sua coluna reta. Se você está sentado no seu sofá, na sua cadeira, põe os pés firmes no chão. Aí, você projeta o seu peito para fora, assim, um pouquinho, traz o queixinho para dentro. E aí, fecha os seus olhos e começa a inspirar e expirar pela narina esquerda. E fica um pouquinho aí, só observando
O que é inspirar com uma narina mais livre, se for o caso da sua, ou o que é inspirar e expirar com uma narina mais obstruída. Só um pouquinho, eu vou contar o tempo nosso aqui. Então, 1 minuto. Olhos fechados, coluna reta, delicadamente. Inspira e expira pela narina esquerda. Inspirar e expirar pela narina esquerda traz para você autorresistência, traz para você autoafetividade e traz para você autorrespeito. Fica nesse lugar aí, nesse minuto. E se observe. Apenas se observe. Muito bem. Agora deixa a sua mão direita na sua perna e coloca a sua mão esquerda na narina esquerda. E agora observe o quão diferente é a sua narina oposta. Feche os seus olhos e começa a inspirar e expirar pela narina direita. Vai lá, mais um minuto. Inspirar e expirar pela narina direita te dá a capacidade de se projetar no mundo, de fazer sagrados ofícios por você e pelo outro. Inspirar e expirar por essa narina te dá a capacidade de se unir ao cosmos. E você, ao mesmo tempo que se une, você tem a capacidade de se manifestar nessa vida com muito mais eficiência. Se mantenha aí por mais alguns segundos. Muito bem. Conseguiram observar a diferença de uma narina para outra? Esse é um biorritmo que o corpo faz. Agora a gente vai fazer com as duas, tá? Por mais um minuto. Você vai tampar a sua narina direita, inspira pela narina esquerda, usa o seu dedo indicador, expira pela narina direita. Inspira pela direita, usa o seu polegar, tampa, expira pela esquerda. Inspira pela esquerda, usa o indicador, tampa, expira pela direita. Inspira pela direita e vamos 1 minuto agora. Isso vai trazer para a gente calma e ao mesmo tempo foco, tranquilidade, uma mente bem clara. Vamos lá, pode começar. Ei, Mariana, bem-vinda. Essa meditação é chamada pranayama de narinas alternadas. É uma meditação que usa a sua respiração
de uma forma bem efetiva e ela te ajuda a promover a saúde no estado físico, mental e emocional. A nossa dica, o nosso desafio para essa semana, se você topar, é que você faça ela 3 minutos por dia. O que vocês acham disso? Faça a sua última parte. Inspira, expira. Solta as suas mãos. Isso. E abra seus olhos. Isso. Então, pessoal, o nosso convite essa semana, né, o nosso desafio é que a gente possa realmente experimentar aquilo que já é nosso, que mora no nosso corpo, que é o poder que tem uma respiração consciente, né? A gente sabe que quando a gente tem uma respiração consciente, a nossa mente ela está mais sob o nosso controle e o nosso corpo ele segue esse padrão mental. Quando a nossa respiração é curtinha, endoidecida, atrapalhada, a nossa mente fica enlouquecida e o nosso corpo ele tem uma chance grande de adoecer, né? Então, essa semana conta pra gente aí se vocês conseguem 3 minutinhos por dia. Se tiver dúvida, pode mandar uma mensagem pra gente, pode perguntar. A gente vai deixar escrito, né, Kênia, o nome do livro, me manda ele aí, que aí eu vou escrever na capa da nossa live. Como é que ele chama? O do Corpo cérebro? sem idade. Não, o do cérebro, que teve muita gente que pediu. O melhor cérebro da sua vida. Aham, tá. Como é que ela chama? Chama Bárbara Strauch. Tá. Strauch é Strauch. E tem o Chopra, né? Que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras. A gente colocou isso na live. Vamos colocar Já, isso no mas já tem Instagram. mais tempo. Uhum. Essa A respiração. turma que está perguntando se a live vai ficar salva, ela fica salva no Vai. Instagram Uhum. 24 horas, né? Depois vai pro. Depois a gente tira um pouco, a gente tira algumas partes dela. Vai ficar Aí salvo. a gente fica replicando as partes que ficaram mais, assim, legais. Isso, Vinícius. Maravilha, o desafio está aceito. 3 minutos por O Vinícius semana. está fã da respiração. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter uma convidada que vai falar sobre será que a doença é sua mesmo? É a Magali que vai estar com a gente. E aí a gente vai saber um pouquinho dessa nossa história de quem puder experimentar, né? Porque tudo vai na base do experimento. Então, quem experimentar, conta pra gente como é que foi tirar o seu dia, né? Do seu dia 3 minutos. Ei, Carinho! 3 minutos para você fazer essa respiração. E aí você começa a observar como é que você ficou mentalmente e emocionalmente com esse tipo de respiração. Tá? Pode ser, pessoal? Vocês topam? Maravilha. Quantos minutos a gente ainda tem aí, amiga? 3. Eu vou dizer só uma frase que eu acho sensacional, que é do Chopra nesse livro. O capítulo é assim, chama assim, A Terra Onde Ninguém é Velho. O seu corpo é algo muito mais miraculoso, um organismo que flui com a força de milhões de anos de inteligência. Essa inteligência é dedicada a observar a mudança constante que tem lugar dentro de você. Cada célula é um terminal em miniatura conectado ao computador cósmico. Só para terminar, né? A questão é o seguinte: confiem na inteligência do seu corpo e comandem a mente de vocês, que vai dar tudo certo. Vai dar Essa tudo. fase vai ser super rica para todo mundo. Né? A gente vai deixar os 2 livros indicados no nosso Instagram essa semana, tá? Sim, A gente pede sim. para a menina colocar amanhã, ela já coloca as 2 dicas, aí amanhã já está descrito, tudo direitinho com a capa, porque aí fica mais fácil. Pode ser assim, pessoal?
Então, boa noite Boa para noite, todos. pessoal. Obrigada Obrigada pela pela... presença. Isso. Ótima noite e resto de semana para vocês todos, para nós. Quem quiser assistir, vai ficar de hoje para amanhã, amanhã o dia inteiro, eu acho. E aí depois a gente vai soltando os pedacinhos da live para a gente aproveitar mais. Tá bom, pessoal? Tchau, Beijo. Célia. Márcia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada. Ai, ai, não dá nem vontade de sair, né? Ainda estamos ao vivo. Ah, Boa noite, pessoal. boa noite, gente. Obrigada de novo. Gratidão aí. Gratidão.